Mas afinal, o que é a Igreja de Deus? Você aí que é meu irmão ou minha irmã em Cristo, pode ter essa dúvida e ao mesmo tempo que ouve respostas, continua de certa maneira inseguro no ensinamento ou, ou percebe uma certa confusão nas respostas e dá para entender o motivo. Por quê? Geralmente nas respostas, ao mesmo tempo em que muitas vezes explicam que a igreja é o corpo de Cristo que está sendo formado aqui na Terra, também traz uma perspectiva do local onde se reúne os irmãos para adoração. E aí traz o sentido de igreja. Exemplo, vou ali à igreja. Como se aquela construção fosse a igreja e ao mesmo tempo a igreja, que são as pessoas que foram chamadas pelo Senhor por meio do Evangelho da Graça, vão lá se reunir, ou seja, a igreja se reunindo na igreja, entende? E aí, essa explicação pode ser confusa para muita gente. E a minha análise, né, de acordo com o entendimento que eu tenho, essa análise de muitos irmãos acharem isso confusos, é porque é realmente confuso. E é muito importante quando a gente vai estudar qualquer termo bíblico, a gente se basear somente na palavra de Deus. Eu acho importante aqui trazer 2 versículos em passagens diferentes para reforçar a importância da vontade de Deus para que todo cristão ele se assegure no que está escrito na palavra e não em ensinamentos de homens, sabedorias de homens, ou do que eu acho melhor, do que você acha melhor, do que é popular e do que é impopular. Isso para Deus não interessa. O que interessa é que a gente siga a sua boa vontade e entender que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, tem essa passagem, tem outra também. Espera aí. A passagem anterior que eu li foi em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E aqui é em 2 Timóteo, capítulo 2. E o verso 16 fala isso aqui, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o que significa esse sentido aqui de manejar? No caso, de separar, de entender, de interpretar cada passagem, saber qual livro que você está lendo, se é do Antigo Testamento, se é do Novo, né? Para que uma pessoa não pegue um assunto, por exemplo, sobre a igreja, e aí eu vou lá e fico pegando versículos lá de Êxodo, Levítico, enfim, do tempo da lei de Moisés para Israel, e eu trazer para a igreja, e misturando lei com graça, entende? Esses pontos. É muito importante manejar bem isso, separar bem. Então, eu vou tratar rapidamente aqui sobre a definição de igreja, e é muito importante a gente já ter esse ponto de que a prioridade é saber o pensamento de Deus que está em sua palavra, que a gente viu que é divinamente inspirada. Essa é a segurança do cristão, e não do que o mundo fala, ou do que o sistema em si religioso explica. Não, é o que Deus está falando em sua palavra. Beleza? Vamos nessa então. Eu quero trazer primeiro 2 passagens em que se tem a palavra igreja no Novo Testamento. E as duas primeiras vezes que é citada a igreja é no Evangelho de Mateus. Ou seja, quando o Senhor Jesus estava aqui na Terra para cumprir a missão de dar a sua vida e fazer a obra dele na cruz para que pudesse salvar pecadores, né? Esses pecadores que creem que Cristo levou seus pecados na cruz e no sacrifício que ele fez a Deus Pai, ele cita nesse mundo a igreja 2 vezes, pelo menos as que estão registradas no Evangelho de Mateus. A primeira é essa aqui em Mateus capítulo 16, e a gente vê aqui a passagem quando ele dá a resposta ao discípulo Pedro. E aí ele fala, vou focar aqui no 18, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa passagem a gente vê que é o Senhor dizendo que ele vai edificar a igreja dele. E as portas do inferno não vai derrotar, ou seja, Satanás, ninguém vai derrotar essa igreja que ele vai edificar. Lembrando, por que ele fala no futuro? Porque naquele momento que ele estava aqui, andando por esse mundo, fisicamente, né, com seu corpo, ele não tinha edificado a igreja ainda. A igreja, ela vai ser edificada em Atos 2, naquela passagem lá que fala que o Espírito Santo desceu, e aí aqueles 120 reunidos, né, receberam o Espírito Santo. Ali começou a formação da igreja aqui na Terra, beleza? Mas a gente vê aqui o prenúncio do Senhor, o anúncio que o Senhor iria edificar. Agora a gente vai para outra passagem também em Mateus, que é em Mateus 18. Bora ver o que é que fala da igreja lá. Essa passagem é muito conhecida porque o Senhor está falando ali, se um irmão tiver um problema com outro irmão, qual é a orientação do Senhor para que essa situação seja administrada. Então eu vou ler a passagem toda para que a gente possa entender todo o contexto. Lembra lá de 2 Timóteo 2, quando fala para repartir bem a palavra de Deus? É nesse sentido. Não é apenas pegar um versículo solto ali, outro versículo solto ali, mas buscar, de certa maneira, ler toda a passagem para entender bem do que é que está sendo tratado naquela passagem, para que nada fique fora de sentido ou cause interpretações errôneas. Vamos lá? No Mateus 18, a partir do 15, fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Olha, o Senhor Jesus, ele cita de novo a igreja aqui. Lembrando, primeiro ele citou lá em Mateus 16, dizendo que ele iria edificar. E aqui ele fala, né? Ele faz aqui um prenúncio dizendo que se os irmãos tiverem problemas e não resolver, levar para a igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que decidirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então aqui a gente vê uma questão administrativa que a igreja tem e que foi a orientação do Senhor Jesus para isso. E aí, com base nisso aqui, é importante a gente entender que quando ele fala igreja, ele também está falando no sentido de assembleia, ou seja, pessoas reunidas. A palavra traduzida de igreja também é traduzida como assembleia, que é eclésia em grego. Isso significa chamados para fora e refere-se àqueles que foram chamados juntamente com um propósito. Então, basicamente é isso. Esse trecho, essa definição aqui eu peguei do livro Definições Doutrinais de Bruce Anstey. E tem um site também muito bom, recomendo para que os irmãos possam ver. Então é basicamente isso. Lá em Mateus 16, a gente viu que o Senhor Jesus disse que iria edificar a igreja, que depois a gente pode ver com mais detalhes, que é o seu corpo, o corpo de Cristo sendo formado aqui na terra pelo Espírito Santo, e que quando essa igreja estiver totalmente formada, né, com as suas pedras, como fala em 2 Pedro, e todos nós, irmãos em Cristo, nós somos membros desse corpo, essa igreja vai ser arrebatada. É aí que entra o assunto do arrebatamento. E em Mateus 18, a gente vê aqui a definição de igreja, mas no sentido de uma igreja que está reunida em vários locais, né, de diferentes cidades e tal, mas que ele tem uma base, segundo a palavra do Senhor, que a gente vê isso aqui, em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aqui basicamente nesse vídeo eu expliquei da definição da igreja, que significa assembleia, chamados para fora. Foi uma obra de Deus que teve do Senhor Jesus Cristo para nós, né, sermos partes dessa assembleia que ele está formando. E ao mesmo tempo ele deseja que a igreja se reúna, sim, mas que seja nessa base, ao seu nome. Não é em nome de qualquer outra coisa que o homem possa inventar ou de qualquer outro fundamento, a não ser que seja na palavra de Deus.
eu vou parar por aqui porque só pode 10 minutos. Gente, qualquer dúvida pode responder aí, eu vou responder. Tchau.